Uma caravana dessa que nós estamos tentando organizar, ela é uma tarefa imensa para os estados e para a direção nacional, porque são quase 22 dias de viagem pelo Brasil, ou seja, e é preciso que tenha um mínimo de uma infraestrutura que permita fazer as coisas acontecer. Hoje, com muito mais facilidade, porque a nossa ideia é que a caravana seja transmitida ao vivo, sabe, 24 horas por dia pela internet, ou seja, por mais que eles tentem esconder, como tentaram na caravana de 92 e 93, essa pelo menos a gente tem uma rede de comunicação que vai divulgar. E como eu acho que eles não vão nos deixar em paz, eu acho que eles também têm interesse de divulgar para tentar mostrar as coisas que eles querem mostrar de forma negativa. Então, é uma caravana que vai exigir muita dedicação de cada companheiro em cada estado e dos coordenadores da comissão. Bem, Gleice, eu não poderia começar qualquer fala minha senão dar os parabéns por essa iniciativa. Nós estamos começando um momento novo no PT, uma nova direção nacional, novas direções estaduais, novos secretários de organizações, novos tesoureiros, novos secretários de cultura, ou seja, então eu acho que está na hora da gente, numa boa linguagem nordestina, bulir com o ego e com a sabedoria e com a alma de cada um de nós aqui para fazer com que esse partido faça com que 2017 seja efetivamente o ano em que o PT vai se redimir de todas as maluquices que fizeram na tentativa de destruir o nosso partido. Eles não conseguiram, deve ser para eles motivo de muita tristeza que depois de fazerem com o PT o que fizeram, depois de tentar destruir o PT como tentaram destruir, eles são obrigados a fazer pesquisa de opinião pública. E quando perguntam qual é o partido de preferência do eleitorado brasileiro, quase 20% ainda tem o PT como partido da sua simpatia, e o PT sozinho é superior a todos os outros juntos, de PMDB, de PFL, de todos que você possa imaginar. Ou seja, isso deve deixar os nossos adversários um pouco meio malucos. Ou seja, por que a gente não consegue destruir essa jararaca chamada PT? É porque eles estão aprendendo que o PT não é a direção que está aqui, o PT não é a Gleice, não é o Lula, não somos individualmente nós. O PT é um conjunto de milhões de pessoas espalhadas por esse país. Eu, esse dia, estava dentro para a Gleice, eu vou mandar uma carta para ela que eu recebi de uma menina de Ubá, em Minas Gerais, sexta-feira, uma menina de 16 anos, em que ela foi a uma assembleia de professores e lá ela ouviu os discursos, ouviu as brigas e ela, então, começou a se interessar por política, foi estudar o que era cada partido político e me escreveu uma carta dizendo que ela decidiu se filiar ao PT. O PT é vítima de muitos ataques e ela quer ser petista para poder ajudar a defender o PT. Então, eu liguei para ela, falei com uma menina que tem o apelido de Dudinha, uma menina dessa, junto com aquela do Paraná, de Curitiba, nós temos que trazer para algum evento para que a gente possa, sobretudo, falar com a juventude, sabe, que pode encontrar no PT um caminho para começar a sua caminhada política nesse próximo período. Acho que uma reunião como essa é importante porque significa que a direção nacional está compartilhando com as direções estaduais e com as direções municipais das capitais a responsabilidade não apenas de dirigir, mas a responsabilidade de fazer as coisas acontecer daqui para frente. O PT não será grande se a direção nacional for grande e as direções estaduais fracas. As direções estaduais não serão grandes se as direções municipais forem fracas. Então é preciso que a gente tenha consciência que é um crescimento coletivo, é um crescimento conjunto, ou seja,
Cada coisa boa que a gente puder fazer tem que compartilhar com os entes federais dos outros estados e os entes municipais, e as coisas ruins também, ou seja, nós precisamos voltar a funcionar como um partido de verdade, como um grupo de companheiros, sabe, que estamos juntos nos bons e nos maus momentos. Ou seja, eu acho que as disputas que a gente tinha que fazer, a gente já fez, sabe, já cada um marcou sua posição, ganhou, fez o seu discurso, agora a responsabilidade é dirigir o partido por 2 anos. E nessa responsabilidade tem uma eleição presidencial, tem uma eleição que tem deputado federal, que tem senador, que tem governador, que tem deputado estadual. E a tarefa mais importante que eu penso que nós temos, além de revitalizar o nosso partido, daí porque essa reunião da comissão de organização é muito importante, porque se a gente não tiver uma comissão de organização funcionando em cada estado ou em cada município, muitas vezes as decisões tomadas na direção nacional não chegam lá embaixo. Mas eu acho que, eu até estava sugerindo para a companheira Gleice outro dia, nós precisamos reeditar nesse partido, mesmo com os poucos recursos que nós temos, mas com muita vontade, as conferências nacionais. Sabe, o partido convidar a conferência de negro, conferência de mulher, conferência de LGBT, conferência de índio, conferência de portadores, sabe, de deficiência, com companheiros ancenianos. Sabe, nós temos que começar a chamar essa gente e mobilizá-los. Sabe, nós não precisamos ter governo para fazer as conferências. A gente não vai ter a quantidade de pessoas, mas às vezes no município a gente pode ter até mais, se a gente soltar a corda e deixar as pessoas se movimentarem. As secretarias, Gleice, você tem uma função extraordinária de fazer as secretarias funcionar, sobretudo a secretaria que vai cuidar da juventude, sabe? A secretaria que vai cuidar de cultura, sabe? Tudo isso tem que ser, sabe, tem que ser uma coisa viva, não pode mais ser uma coisa morta. Aquela sede do partido ali onde a gente fica, abrir aquelas portas, escancarar aquelas portas, sabe? E ao invés de uma bombinha que jogaram contra nós um dia, vamos jogar um monte de bomba de jovens em cima deles, ou seja, ali tem que ter curso de formação política, curso de música, curso de teatro, curso de cinema, curso de política, ou seja, ali pode ser uma coisa viva, sabe? Ou seja, fazer as pessoas terem razão. Eu fui participar da posse do sindicato de São Bernardo sexta-feira à noite. Eu estava alertando o pessoal que estava tomando posse, que eles começassem a discutir com os filhos deles, ou seja, qual foi o motivo que levou eles a aceitarem serem dirigentes sindicais. Porque lá a diretoria tem 286 membros. Eles são eleitos na sessão que eles trabalham. Para que eles começassem a conversar com os filhos, porque talvez a motivação que o filho precise para fazer política não é a mesma deles. Então, que eles precisam conversar com a meninada, para saber o que o filho dele deseja, sabe, na política, o que ele pensa do sindicato, o que ele pensa dos partidos políticos, o que ele pensa do pai dele, para ver se a gente consegue criar uma motivação que eu acho que não é o discurso mais. Eu acho que não é o discurso. Pode ser que um ou outro discurso, em algum momento, seja a coisa que pode mobilizar. Mas eu acho que não é o discurso. Eu acho que nós temos que encontrar outras formas de atrair as pessoas. O que faz uma companheira, sabe, sair de casa junto com o seu marido para ir numa atividade? O que faz ela largar um filho com a mãe para ir numa reunião? Tem que ter alguma coisa atrativa, tem que ter algo mais do que nós oferecemos até agora. Então, eu acho que esse é o desafio do PT. Sabe? O PT precisa voltar a ser o partido mais moderno, precisa ser o partido da juventude, ser o partido, sabe, mais rebelde, ser o partido, sabe, ao mesmo tempo mais sensato, sabe, ser rebeldia nas suas ações, mas ser sensato na produção das suas propostas, sabe, a política, ou seja, que seja compreendida pela sociedade. Então, eu penso que nós já, se vocês analisarem o que aconteceu no PT de janeiro até agora, eu penso que a gente recuperou parte do tempo que a gente tinha perdido, porque, porra, eu estava cansado de levantar cansado e deitar cansado, almoçar cansado, jantar cansado, porrada de manhã, porrada de tarde, porrada à noite, porrada quando a gente estava dormindo, sabe? E a gente não reagia.
A gente não reagia, parecia uma coisa... A culpa é da Gleice, a culpa é da Érica, a culpa é do Zé Dirceu, a culpa é do Rio Falcão, a culpa é não sei de quem, a culpa é não sei de quem. Quando, na verdade, o objetivo deles era tentar destruir, sabe, o mais importante partido político de esquerda que esse país já conheceu. Sabe, eu digo todo santo dia, não existe nada similar ao PT. Aqueles que discordam do PT não conseguiram criar nada nem parecido com o PT. Com todos os defeitos que nós temos, e temos muitos, ainda somos melhores do que os perfeccionismos deles. Sabe, então, eu acho que é isso que tem que mobilizar a gente, que tem que motivar a gente. Sabe, eu sei que, sabe, tem hora que é difícil, mas a gente percebe que a gente já não tem mais preocupação de andar de cabeça erguida em nenhum lugar. Sabe? E se receber desaforo, tem que dar desaforo também. Tem essa de bater num lado e vir no outro lado. Isso já foi, filho. Isso já foi. Sabe? Apanhar é bom quando é os outros que apanham, quando é a gente não é bom, não. Então, é o seguinte, Gleice, eu quero só terminar aqui dizendo o seguinte, olha, tem uma tarefa imensa e o PT não vencerá essa tarefa se o PT não for para a rua. O PT precisa aprender que ele tem que ir para a rua conversar com as pessoas, sabe? Conversar com o movimento social. O PT precisa voltar a acreditar no seu poder de convencimento. O que não dá é para a gente, sabe, fazer política da forma tradicional com que a gente vinha fazendo. Ou seja, não é voltar às origens, não, mas é voltar a ser o PT. Nós vamos ter eleição e é importante que, nesse pensamento estratégico, a gente discuta o seguinte... Sabe, a gente não pode mais no PT ser candidato a deputado no PT. Quem quer ser candidato? Eu quero ser, eu vou ser candidato. Não. Eu acho que o partido tem que decidir se a pessoa merece ser candidato do partido. A pessoa, porque às vezes as pessoas decidem ser e impõem ao partido a candidatura. Você pega uma direção fragilizada, chega lá o cidadão e fala, não, eu decidi que eu vou ser candidato a deputado federal e vou ser candidato a deputado federal. E qual é o poder de decisão do partido? E dizer, não vai ser você, Gleice. Você fica na sua, nós decidimos que vai ser fulano, beltrano, ficando. Quando é que o partido vai adquirir esse poder de decidir as coisas? Porque senão a direção fica refém dos desejos pessoais. Né? Então, eu penso que o PT, gente, olha, tem uma oportunidade extraordinária. Com toda a desgraça que aconteceu com o PT nesses últimos períodos, com toda a desgraça, vocês reparem que não aconteceu nada fora do PT. Não surgiu nada. Eu digo sempre o seguinte, as pessoas que brigaram com o PT, que ficaram com raiva do PT, foi como uma briga de um casal. Sabe, o cara se afastou, mas também nem ele arrumou outra, nem ela arrumou outra. Estão os dois esperando ver se volta. Ou seja... E eu acho que chegou a hora da gente voltar a ter esse reencontro com a sociedade brasileira, porque não tem ninguém capaz de defender a sociedade brasileira melhor do que nós. Não tem ninguém capaz de criar emprego melhor do que nós. Não tem ninguém capaz de pensar a inclusão social melhor do que nós. Não tem ninguém capaz de pensar a inclusão das universidades melhor do que nós, no ensino técnico. Não tem ninguém com essa preocupação no Brasil, a não ser nós. Sabe, se tiverem outros, que venham para o nosso lado. Mas o dado concreto é que nós temos muito o que falar com essa sociedade. Muito, 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 muito. Então, nessas eleições que vai ter agora, a gente vai ter que pensar. Sabe, tem estado que a gente tem que ter candidato a governador, mas tem estado que é melhor a gente nem ter. Sabe, é melhor a gente ter logo um candidato a deputado, um candidato a senador. Sabe? A gente tem que fazer política enxergando a política. Não adianta falar, eu quero ter um candidato a governador porque quero ter 3% do voto. Se esse cara poderia ser eleito deputado federal. Se esse cara poderia ser eleito senador. Sabe? É importante que a gente tenha, sabe, dimensão política na hora da gente escolher. Porque quem quer que seja que vai ganhar as eleições, sabe que a gente, para fazer o que a gente está pensando em fazer, é preciso olhar a correlação de força dentro do Congresso Nacional. Se a gente não tiver isso em conta, a gente vai ser obrigado a fazer aliança com quem a gente pensa que não vai fazer aliança.
Então, é bom pensar enquanto a gente vai votar. Eu tenho brincado com os movimentos, os companheiros têm falado o seguinte: vamos estabelecer um plano de meta. Tá? Vamos fazer um plano de meta. Quantos deputados federais do movimento sindical vai eleger nesse país? Vamos fazer um plano de meta. Quantos deputados federais do movimento Sem Terra vai eleger nesse país? Quantos deputados federais o GLBT vai eleger nesse país? Vamos estabelecer um plano de meta para a gente ter uma tarefa de tentar cumprir. Porque, sabe, às vezes a gente fala e na hora não acontece, porque a gente não consegue escolher a pessoa adequada, porque o movimento tem 500 candidatos ao invés de ter um para eleger. Então, eu acho que, como nós já temos 37 anos de idade, já estamos, sabe, já não somos mais crianças, somos adultos, então eu acho que nós temos um momento extraordinário. E 2017, querido, é para isso. A elaboração de um programa de forma coletiva, bem pensado, envolvendo os segmentos da sociedade para decidir. Tá? Então, eu quero desejar, Márcio, a você, que é a fundação que vai coordenar isso, toda a sorte do mundo, e que esse partido vai evoluindo para apresentar um programa, sabe, que, ao mesmo tempo que seja um programa radical no sentido político, ele seja execuível no sentido prático, né? Porque, senão, sabe, nós já vimos isso, aqui tem muita gente experiente, já tem governador, prefeito. Eu estou muito otimista, Gleice, e acho que você está no caminho certo. Eu, sinceramente, acho que nesses 2 dias, você conseguir fazer uma reunião em Brasília e tirar o telefone celular dos dirigentes da executiva, já foi uma conquista histórica, tá? Porque a gente não consegue conversar, porque tem gente que está aqui, mas não está aqui. Tem gente que está aqui, mas está conversando com outro, não sei aonde, está conversando não sei aonde, ou seja, quando termina a reunião, eu pergunto: o que é que decidiu? Sabe? Então, é importante que a gente aprenda que daqui para frente as reuniões serão mais sérias, mais objetivas e mais comprometedoras. A gente tem que sair daqui com o objetivo de cumprir as tarefas que nós mesmos nos demos, tá?